Olá, eu sou o Wagner Barbosa, tenho 37 anos, sou casado, tenho um filho, sou formado em administração de empresas e estou terminando recentemente uma pós-graduação de gestão empresarial e trabalho como analista financeiro numa empresa do setor privado, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto simples, porém muito delicado e que requer muito da nossa atenção. Hoje nós vamos falar de planejamento financeiro familiar. E nesse bate-papo nós vamos enfatizar experiências vividas com relação ao planejamento financeiro das famílias. Algumas informações importantes apenas para curiosidades, tá? Estima-se que 59% das famílias brasileiras estão endividadas. No nosso dia a dia a gente se relaciona com pessoas que ganham muito bem, porém às vezes não têm a sua casa própria. Em contrapartida, nós nos relacionamos com pessoas que não ganham tão bem assim, porém já têm sua casa própria, frequentam restaurantes, conseguem agendar viagens, tirar férias. Hoje, o intuito nosso é dar dicas para que a gente consiga amenizar de forma positiva os impactos que essa crise está trazendo para as famílias brasileiras. Vamos lá então. Eu vou dar uma introduçãozinha bem rápida aqui e eu creio que vocês, só para a gente dar início nesse bate-papo. Eu costumo dizer que existem 5 pilares importantes para a vida, tá? E que transparece e mostra quem nós somos na nossa essência. São eles: o aspecto físico, o aspecto pessoal, o profissional, financeiro, mental e espiritual. Mas cabe uma pergunta aí, né? Se o assunto é financeiro, né? Por que eu vou mencionar esses pilares? Eu creio que todos eles estão interligados. E na medida em que um se movimenta, consequentemente, reflete o outro pilar. Prova disso: no âmbito físico, quando nós temos uma situação financeira mal resolvida, nós temos dores de estômago, dores de cabeça, azia, gastrite. No âmbito pessoal, uma situação financeira mal resolvida, nós chegamos em casa chutando o cachorro, brigando com a esposa. Isso começa a afetar os nossos relacionamentos. No âmbito profissional, uma situação financeira mal resolvida, né? Surge em nós um sentimento de estar se arrastando para trabalhar. E aí nos dá aquela sensação de que não estamos sendo valorizados o suficiente no nosso trabalho. No âmbito pessoal, no âmbito mental espiritual, uma situação financeira mal resolvida, temos impaciência, insônia, acabamos por culpar Deus pela situação, perdemos a vontade de orar, de louvar, de agradecer, mas esquecemos que o principal responsável somos nós mesmos. Já imaginou todos esses impactos para uma vida toda? É necessário nos organizarmos para que chegamos a viver, para a gente viver uma vida próspera e menos turbulenta possível. Recentemente nós fizemos uma pesquisa e os dados dela nos mostram a seguinte situação. Nós fizemos a seguinte pergunta, né? Sua situação financeira tem impacto na sua vida emocional em 11%
disseram que nenhum impacto. 31% disseram que tem pouco impacto. 35% disseram ter médio impacto. 21% disseram ter muito impacto. Eu chamo a sua atenção para dois blocos, que é os 35% do médio e os 21% do muito. Nos dá uma margem de 56% das pessoas entrevistadas que tem um impacto muito grande na vida emocional. Um outro detalhe importante que essa pesquisa nos trouxe é com relação à faixa etária de idade. A cada 13 pessoas acima de 40 anos, 4 delas têm muito impacto emocional. A vida financeira interfere muito na vida emocional. Um outro detalhe importante também, interessante, que eu identifiquei, é que a cada 20 pessoas acima de 30 anos, 6 pessoas têm um impacto muito grande na vida financeira, na vida emocional. Agora vamos com relação à definição de planejamento familiar. O que seria esse planejamento financeiro familiar, né? Nós fizemos uma pergunta, né? O que é um planejamento financeiro familiar? 74% das pessoas responderam que é uma forma inteligente de organizar as nossas receitas, as nossas despesas e os nossos investimentos através de conceitos financeiros. Ou seja, a grande maioria sabe o que é um planejamento financeiro familiar. 19% focaram apenas nas despesas, 2% apenas nas receitas e 3,9% apenas nos investimentos. E aí nós fizemos uma outra pergunta: por que é importante o planejamento financeiro familiar? O resultado foi muito bom. 94% das pessoas responderam o seguinte: é cuidar do futuro de quem você ama, inclusive o seu. E de fato seria isso mesmo. 3,9% focaram apenas no pagar as contas e 2% apenas comprar. Agora vamos falar um pouquinho de como fazer um planejamento financeiro familiar. No começo pode até dar trabalho, tá? Mas o resultado vai ser muito legal. Primeiro de tudo, nós temos que agrupar os nossos ganhos e os nossos custos. Tudo que é receita, tudo que é despesa. Outro ponto importante: negociar as nossas dívidas. Às vezes, o que acontece? A pessoa tem dívida e às vezes paga taxas muito elevadas de juros. Então, você negociar essas dívidas é muito importante e não criar novas dívidas. Uma observação muito importante que um professor meu sempre fala, que uma família quebrada ou uma empresa quebrada não é aquela que tem dívida, e sim aquela que não tem crédito. Outro ponto importante que é muito bom a gente se atentar: minimizar os nossos gastos e aumentar os nossos ganhos. Ah, mas Wagner, eu estou fazendo minha lição de casa e começou a sobrar dinheiro. O que você vai fazer? Outro ponto de alerta: guardar dinheiro. Definir objetivos de curto, de médio e de longo prazo e investir o seu dinheiro da forma precisa para que você consiga alcançar esses objetivos, tá? Nós também fizemos, para acrescentar nessa pesquisa, nós perguntamos, né, para as famílias também, se você tem algum tipo de controle, algum planejamento financeiro familiar. E esse o resultado foi muito interessante.
58,8% disseram que sim, que tem um planejamento financeiro familiar. 17% falou que não tem e 23% falou que talvez. O que me chama muito a atenção é que se nós somarmos os 17 e os 23 que estão na fase do talvez e não, dá aproximadamente 42% famílias que talvez não tenha nenhum controle ou que talvez tenham um controle. E esses dados são muito preocupantes, tá? E olha que interessante com relação à faixa etária. A cada 13 pessoas acima de 40 anos, 4 delas não têm nenhum tipo de controle. E para as pessoas acima de 30 anos, de 30 a 40 anos, a cada 20 pessoas, 3 pessoas não têm nenhum tipo de controle. Isso requer muito da nossa atenção.